Bom dia para todos. Um prazer imensamente grande estar hoje aqui na presença de todos nós e agradecer a oportunidade que me é concedida pela Federação do Maranhão para esse trabalho, onde teremos a oportunidade de refletir sobre as três revelações. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na sua questão 76, apresenta a conceituação do que sejam os espíritos. E nessa oportunidade, Allan Kardec indaga aos espíritos sobre o que poderíamos definir como sendo esses elementos, os espíritos. E os benfeitores espirituais dizem que os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Nós, portanto, não somos propriedades dos mundos. Nós não somos, na verdade, elementos que podemos dizer que sejamos pertencentes a um planeta específico. Nós não somos, assim, ligados nem à Terra, nem a nenhum outro orbe dentro do universo. As nossas características de comportamento e de evolução é que definem para nós quais são, na verdade, os orbes aonde nós poderemos viver e exercer as nossas atividades. Se nós formos observar o que está disposto na obra doutrinária, é possível perceber que existem dois fatores que justificam a presença dos espíritos em um determinado orbe. A primeira é a condição evolutiva de determinados espíritos. Se um determinado mundo possui majoritariamente um grau de evolução, a tendência é que os espíritos daquele planeta sejam daquele grau mais ou menos, um pouco para baixo, um pouco para cima, mas aquela faixa evolutiva dominante é a que define aonde nós deveremos encarnar. Então a evolução é o primeiro fator que define aonde nós poderemos encarnar. E o segundo fator é a presença dos nossos amores. Aonde estão os nossos amores, nós temos a tendência de encarnar. Ou seja, planetas com o grau de evolução semelhante à Terra, existem inúmeros no universo. E por que estamos neste? Porque neste estão os nossos amores. Se de repente os nossos amores permanecerem aqui, e os nossos amores evoluírem, se transformarem, o planeta melhorar em termos espirituais, e nós não, em que pese os nossos amores estarem aqui, como nós não acompanhamos o grau de evolução, nós perdemos a concessão de ficarmos, pelo menos por um tempo, na presença dos nossos afetos, e aí podemos experimentar um dos fenômenos da evolução dos espíritos, que é a chamada migração coletiva. O livro A Gênese, de Allan Kardec, que foi a última das obras que Kardec escreveu, no seu capítulo 18, fala desse fenômeno da chamada migração dos espíritos. Ali nesse capítulo, Kardec fala que existem dois tipos de migrações que os espíritos experimentam no curso da vida. Um tipo de migração, Kardec chama de migração individual. A migração individual, ela ocorre quando num determinado planeta que possui um específico grau de evolução, determinados indivíduos começam a apresentar um sinal de serem bem mais avançados do que a média do globo aonde eles estão encarnando. Quando um espírito avança muito em relação àqueles que fazem parte da média de um planeta, eles são convidados a ingressarem em outras sociedades, em outros mundos, onde eles poderão continuar a sua evolução, porque, de certa maneira, aquele lugar onde eles estão vivendo não é o local mais adequado pelas experiências que lhes oferece. Então, nesses casos, nós temos a saída individual de um espírito. Nós temos um que sai
essa saída é para um planeta mais evoluído, ele sai para uma sociedade mais avançada espiritualmente, e essa saída, ela não é obrigatória, ela é facultativa. O espírito pode aceitar ou não. É o caso de um Francisco de Assis, de um Bezerra de Menezes, que recebe um convite para ingressar em uma outra sociedade em função do grau de evolução que eles experimentam. E Kardec narra uma segunda situação, chamada migração coletiva, aonde, ao contrário do primeiro caso, não sai só um, mas sai uma grande leva de espíritos. Diferente do primeiro caso, que acontece a qualquer momento na história, as migrações coletivas aconteceriam em períodos de avaliação. Aquilo que mais tecnicamente em doutrina espírita chama-se de período de transição, aonde nós avaliamos se um determinado orbe, se um determinado planeta pode avançar já para uma nova etapa em termos de condição espiritual. Então, em período de transição, quando você está avaliando a possibilidade da transformação de um planeta de um determinado padrão para outro padrão, nós entramos em período chamado de transição. E aí, nesse período de transição, as migrações coletivas, elas acontecem. Diferente do primeiro caso, as migrações coletivas não levam os indivíduos para mundos mais avançados. Elas levam os indivíduos para mundos menos avançados, para que eles possam agora dar um contributo em sociedades mais primitivas, a partir do conhecimento intelectual que possuem, uma vez que a parte moral que eles deveriam haver desenvolvido não acompanhou o intelecto e podem estar, de alguma forma, atrapalhando o processo de desenvolvimento do orbe em que eles se encontram. Nesse sentido, portanto, nessa hora, nós vamos observar essas migrações coletivas que, diferente do primeiro caso, além de não irem para mundos mais avançados e sim para mundos mais atrasados, também não é facultativa, elas são compulsórias. Ou seja, os espíritos que são identificados para a migração não têm o direito de escolher se vão ou se não vão. Eles vão. Este é um mecanismo da evolução espiritual. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec detalha as categorias dos mundos e mostra a conformação como eles se apresentam, existe uma característica dos orbes que são semelhantes à Terra, que apresenta o fato de que os espíritos que habitam mundos de provas e expiações, que é a categoria, a faixa do planeta Terra, um dos itens que Kardec os define é que eles são exóticos. Os espíritos que compõem a população dos planetas de provas e expiações, eles costumam ser espíritos exóticos. Exóticos não no sentido deles serem de 3 olhos, 5 mãos, não é exótico nesse sentido, é exótico no sentido de ser de fora. Tudo aquilo que é exótico é porque veio de outro lugar. Por exemplo, você pega um animal que não é daqui, ele é um animal exótico. Você pega um tigre. Não tem tigre na nossa região. Por quê? Porque o tigre é da Ásia. Então ele, para nós, é um animal exótico. Mas lá na Ásia existem animais que existem aqui, que não existem lá. Então, para eles, o animal será exótico. Os espíritos, assim, que compõem os planetas de provas e expiações, em boa parte, são espíritos exóticos. O que isso quer dizer? Espíritos que migram, espíritos que se deslocam de mundos para mundos em função de não acompanharem o progresso espiritual desses planetas. Os planetas avançam, as suas sociedades melhoram, mas determinados indivíduos, por não se ajustarem a esse processo de evolução, eles são convidados de maneira mais rígida, um convite entre aspas, a ingressarem numa outra sociedade. Ou seja, eles vão mesmo.
Os espíritos que coordenam os planetas avaliam a condição espiritual e dizem: você não pode mais ficar aqui. A seu benefício e a benefício do planeta onde você reside, você precisa migrar. E segundo o que a literatura espírita dispõe, isso tanto na Gênese de Allan Kardec, como na obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, existem informações de que nós teríamos experimentado, no começo da formação da nossa história, a migração de uma leva de entidades bastante significativas que vieram para o planeta Terra em função de serem espíritos já adiantados intelectualmente em outros lugares, mas que vieram para a Terra para ganhar aqui a condição moral que não possuíam, a fim de que eles pudessem acelerar a sua evolução e poder assim retornar para os seus amores que haviam ficado nos seus mundos de origem. Dessa maneira, o que diz a doutrina espírita é que determinados espíritos que lá atrás, no começo da nossa história, pareciam ser de povos primitivos, eram, na verdade, almas bastante adiantadas do ponto de vista intelectual e que deixariam um contributo muito grande em 5 áreas diferentes para nós. Avançariam a nossa ciência, que não tínhamos nada, avançariam a nossa filosofia, não sabíamos pensar, os nossos conceitos de religião, os conceitos de arte e também ajudariam na própria estruturação orgânica nossa, acelerando o processo de mutação. E foi assim, no dizer das entidades espirituais, que nós começamos a construção da civilização na Terra, com a chegada de diversos espíritos extremamente inteligentes, que constituíram civilizações incríveis, e essas civilizações deixaram marcas muito profundas na história da humanidade, pelos contributos que trouxeram, porque hoje, quando nós nos debruçamos sobre as obras desses antigos povos, nós nos perguntamos: como podem eles ter feito o que fizeram? Com que tecnologia construíram as pirâmides? Como que eles cortavam granito? De que maneira que eles conseguiam compreender a natureza intrínseca da matéria? Demócrito e Leucipo, por exemplo, diziam que todos os corpos eram constituídos de partes invisíveis, chamadas de átomos, e que, embora não fossem visíveis a olho nu, todos os corpos eram compostos por isso, mesmo que nossos olhos não vissem. E esses átomos é que se juntavam para formar todas as substâncias que existiam. Eratóstenes calculou o raio da Terra e errou por 5%, só com os instrumentos que ele tinha. Pitágoras fez coisas incríveis. Fídias esculpia com perfeição. Então você tem dentro da cultura grega uma habilidade de arte e de ciência, de conhecimento filosófico extremamente interessante. Entre os romanos nós temos também grandes conquistas. O direito hoje do Ocidente é basicamente todo ele calçado no direito romano, que é muito antigo. Nós ainda não conseguimos estabelecer conceitos de direito tão diferentes daqueles que os romanos colocavam numa época tão remota. Também é interessante nós observarmos a contribuição do povo hebreu com as ideias sobre religião e a compreensão do Deus único, o único dos povos antigos que teve a compreensão do monoteísmo, que havia só um único Deus e não múltiplos deuses. Esses povos, eles foram profundamente importantes na construção do pensamento da Terra, pelos contributos que eles deixaram. Se nós fôssemos investigar dentro deles qual é o sentido de verdade que eles possuem, nós encontraríamos questões muito interessantes e diversas entre eles. Se nós indagássemos, por exemplo, os romanos, como que você poderia definir o que é verdade? Como que os romanos conceituavam o sentido de verdade? O que é a verdade? Na ideia dos romanos, os romanos tinham em latim uma palavra para representar a verdade chamada de veritas.
E o que é veritas, se a gente fosse pegar um dicionário romano para saber o que é? Veritas, ou seja, a verdade, é a capacidade de você bem descrever um fato acontecido. Quanto melhor você é capaz de descrever um fato exatamente como ele se deu, isso é veritas, isso é verdade. Verdade, portanto, é a boa capacidade nossa de representar aquilo que teria se dado, que é um conceito bem jurídico, né? Se nós perguntarmos para os gregos tinham uma outra palavra em grego para representar, chamada aletheia. O que é aletheia? O que é a verdade no conceito grego? Verdade é a capacidade de bem representar aquilo que é. Isso é que é verdade. Aquilo que é e aquilo que não é. Se eu consigo bem definir o que uma coisa seja ou não seja, o que ela é ou o que ela não é, então eu estou com a verdade. Que é um conceito bem filosófico, já não é mais um conceito tão jurídico. E se nós perguntarmos para o povo hebreu, o que é a verdade? Como que os judeus definiriam o que é de fato o verdadeiro? A palavra verdade em hebraico é emet, isso chama-se verdade. Mas se eu perguntar para eles o que é aquilo que dá para acreditar, o que é o verdadeiro, os judeus têm uma palavra chamada emuná, que significa verdade não é o que já passou e verdade não é o que é. Verdade é o que virá. Para os judeus, as suas promessas são o que de mais verdadeiro eles têm. Como se quisessem dizer que o passado e o presente não são tão verdadeiros como a certeza que eu tenho daquilo que virá amanhã. E essa certeza do que virá amanhã decorre das promessas que os judeus tinham dentro de seu povo, na estrutura do seu pensamento religioso, e que formavam dessa maneira toda a estrutura da religião judaica, que era apoiada fundamentalmente em conceitos profundamente religiosos. Desde o início da estruturação do povo hebreu, a religião estava no cerne da sua sociedade. E eles, portanto, entre as várias informações espirituais que tinham, possuíam também informações de promessas extraordinárias que haveriam sido feitas e que num tempo que fosse esperado e correto, essas profecias haveriam de se cumprir. Não eram só os hebreus que tinham a ideia de profecias. A ideia de uma promessa, ela permeava os diversos povos antigos, porque estava no ideário humano, não só no povo da Palestina, a ideia de que num dado momento na terra haveria uma transformação muito profunda. Essas promessas, essas ideias de que algo aconteceria, estavam gravadas no inconsciente humano em função daquilo que teria acontecido na terra, no dizer das obras espíritas, quando da chegada desses espíritos que vieram de outros mundos para auxiliar a construção na terra. A terra não tinha, na verdade, grandes elementos intelectuais para fazer o progresso. Então foi a chegada desses espíritos que vinham para cá, constituindo as várias civilizações, que iriam fazer a base do pensamento e do conhecimento no nosso planeta. Esses espíritos que aqui chegaram, eles quando vieram para a Terra, vinham com duplo objetivo: ajudar a si mesmos para que pudessem voltar aos seus mundos e ao mesmo tempo ajudar a Terra com o contributo que eles iriam dar. E quando eles aqui chegaram, eles foram recepcionados pelo governador planetário, ou seja, uma entidade que responde pelos destinos do nosso planeta. Cada planeta possui um governador. E o nosso governador planetário, recepcionando essas entidades, disse: preciso de vocês na Terra para desenvolver o saber, desenvolver o conhecimento nesse lugar. E ao mesmo tempo, ofereço a vocês oportunidades incríveis
de vocês se desenvolverem, de vocês crescerem e de transformarem as suas próprias vidas com o local novo que vocês terão. Eles, então, preocupados com a possibilidade de falharem, uma vez que já nos planetas de origem haviam falhado, Senhor, e se nós falharmos novamente? O governador do planeta então lhes prometeu que em cada lugar onde eles renascessem, ele mandaria um mensageiro para reforçar as ideias, para não deixar com que eles ficassem abandonados. E em cada lugar da Terra onde houve grande concentração dessas entidades, espíritos de uma alta elevação espiritual compareceram trazendo uma mensagem semelhante e uma unidade dentro das ideias que eles apresentavam. Mesmo lá no Oriente, onde a civilização começou logo no início da história humana, com o surgimento dos primeiros árias, ali nós temos o primeiro espaço onde chegou a primeira obra religiosa de vulto na Terra, que são os Vedas. Os Vedas chegaram há 5.800 anos atrás, trazendo informações muito interessantes sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a própria mediunidade, conceitos já da base daquilo que seria a unidade do pensamento humano, já estavam colocados desde os Vedas lá atrás. E dentro dessas mensagens, as promessas de transformação que aconteceriam na humanidade a partir do processo de crescimento que nós teríamos. 500 anos depois dos Vedas, nós tivemos uma segunda obra, que é o Mahabharata, também na Índia, que é um poema maior do que esse que o Osmir nos trouxe. Ele tem 100.000 versos. O Mahabharata é um cântico enorme. Ele representa para nós, para lá, o que a Bíblia representa para nós aqui. Então, o Mahabharata é uma obra grande. E dentro do Mahabharata há um pedacinho pequeno chamado Bhagavad Gita, que conta a história de Krishna. Assim como a Bíblia é o todo e o Evangelho narra a história de Jesus, o Mahabharata é o todo e o Bhagavad Gita conta a história de Krishna. É lá que está a mensagem que foi trazida para a Índia 3.200 anos antes do nascimento de Jesus, portanto, 5.200 anos antes da nossa era. Ali, os conceitos de reencarnação, de imortalidade da alma, são muito mais claros do que os que estão no próprio Vedas. O Bhagavad Gita é uma obra pequena, muito curta, tem 18 capítulos, é um livrinho fino, aonde Krishna vai respondendo perguntas de Arjuna, que era o seu príncipe. O príncipe indaga a seu conselheiro, que é Krishna, e Krishna responde. Parecido com o livro dos Espíritos, vai perguntando, vai respondendo, perguntando, vai respondendo. E tem algumas questões bem interessantes lá. No canto 2º do Bhagavad Gita, no item 22, Arjuna pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição chegar à perfeição? Que é muito parecido com a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. E o Krishna responde: assim como o corpo troca de veste, assim também o espírito trocará de corpos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Então, no Bhagavad Gita você vai encontrar uma série de informações muito interessantes sobre a imortalidade, sobre como é a evolução dos homens, processo de crescimento nosso. Muitas informações muito preciosas tem lá. Provavelmente aqui muita gente ainda não leu o Bhagavad Gita, mas eu tenho certeza que um pedaço dele vocês conhecem. No canto 8º, depois de muita conversa, Arjuna se surpreende com Krishna e diz assim: mas você é o meu conselheiro e está dando umas respostas que nem parece ser do meu conselheiro, parece que você é uma outra coisa diferente. Afinal de contas, quem é você? E eu acho que a resposta que o Krishna deu, acho que a gente conhece. Disse ele na resposta: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Já viram isso em algum lugar?
Como é o nome da música? E o nome da música? Gita. Por que Gita? Porque é Bhagavad Gita. E não tem U, deveria ser Gita, né? Mas é porque, como está em sânscrito, é Bhagavad Gita. Portanto, foi inspirado, nem todas as frases que estão na música são de lá, tá? O dente do tubarão, placa de contramão, não está no Bhagavad Gita, mas a letra A tem meu nome, isso está lá. E várias outras definições muito profundas estão no Bhagavad Gita. E nele, o cerne da mensagem era a ideia da imortalidade. Tanto que o Bhagavad Gita é conhecido como o canto do Senhor, o sublime canto da imortalidade. Também tivemos pensamentos interessantes no Oriente, aonde já não mais na Índia, mas no Nepal, com o pensamento de Buda, Siddhartha Gautama, que trouxe informações muito preciosas sobre o autoconhecimento, sobre o exercício da compaixão, sobre a busca do eu interior. E o Buda traz coisas muito interessantes. Uma das coisas que o Buda diz, vou dar 2 conceitos do Buda que são muito bons. O primeiro deles, a vida é de sofrimento, mas quem tem sofrimento é a vida e não nós. A gente não tem que pegar o sofrimento da vida e botar para dentro de nós. Então ele dizia assim, a alma é como alguém que navega no mar do sofrimento, só que nós somos a pessoa que está dentro do barco. Quem tem sofrimento é o mar. O sofrimento não está dentro do barco, o sofrimento está lá fora. Só vai ter sofrimento dentro do barco se eu pegar o mar do sofrimento e jogar para dentro do barco, que é o que a gente faz. Então nós temos que atravessar o sofrimento sem que o sofrimento nos faça sofrer. Porque se o sofrimento nos fizer sofrer, aí é o sofrimento do sofrimento. E a gente não precisa passar pelo sofrimento do sofrimento. A gente precisa passar pelas experiências, aprendendo com elas, sem experimentar o sofrimento. E o segundo ponto do Buda, muito interessante, em que ele diz, qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida do Buda é extraordinário. Sabe qual é o objetivo da vida, segundo ele? O objetivo da vida é viver. Porque é vivendo que eu vou encontrar as experiências que eu preciso para poder crescer. Então havia essas revelações no Oriente, havia revelações na Grécia, com Sócrates, quando trazia seus conceitos de imortalidade, as suas informações preciosíssimas de como nós deveríamos viver na relação uns com os outros, na relação com Deus, o questionamento sobre os vários deuses, a ideia de imortalidade, o código moral socrático. Muitas informações eram preciosíssimas nesse período. E em todas essas culturas, havia a informação de que o homem precisava melhorar, precisava se transformar moralmente. Há uma convergência dessas mensagens, dizendo que se a gente vai melhorando, nós vamos tendo acesso a novas informações, a novas revelações. E entre as inúmeras revelações que existiam nessa época, havia uma em particular, muito interessante, que era a revelação recebida pelo povo hebreu. O povo hebreu recebeu a revelação mais substancial que se pode ter. Não simplesmente pelo fato de ter recebido apenas os 10 mandamentos, mas todo o arcabouço que formou o pensamento que o judaísmo possuía. Pela forma como a própria sociedade se estruturou e a maneira como eles viviam. A religião era o centro de tudo aquilo que representava o conhecimento judaico. Havia uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas com o processo religioso. Diferente de outros povos antigos, que a religião não era o ponto central da sua cultura, para os judeus, o esteio pilar essencial para a formação e construção do pensamento daquele povo era a ideia religiosa. E por essa razão, todos os livros, as ideias e tudo aquilo que foi construído dentro do povo hebreu, originou-se fundamentalmente de seus conceitos religiosos. Eles eram, portanto, profundamente vinculados à ideia do seu Deus e da forma como a religião se estruturava.
E nós encontraremos dentro desse povo um personagem muito interessante, que é Moisés. Moisés teria vivido, segundo as contas que se faz, 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, e foi um personagem muito importante na libertação da escravidão do povo hebreu, na escravização que ele estava sofrendo no Egito há 430 anos. Então Moisés comparece, ocorre um conjunto de fenômenos, e dali ele retira o povo para levar de volta para a Palestina. 7 semanas depois de ter tirado o povo do Egito, ele sobe ao alto de um monte, e ali então recebe as tábuas da lei. 2 tábuas, aonde estariam gravados os chamados 10 mandamentos. Esses mandamentos, eles também seriam mais uma revelação. Mas eles têm uma diferença em relação aos demais outras revelações que haviam sido recebidas. É que quando a revelação de Moisés chega com aqueles conceitos, são conceitos que dizem respeito a uma condição espiritual que a terra já poderia alcançar. É como se fosse assim. Quando os Vedas, o Bhagavad Gita, a mensagem de Sócrates chegou, quando essas mensagens chegaram, elas vieram para aquele povo específico numa condição que eles estavam. A mensagem que Moisés recebe é uma mensagem de caráter universal, ou seja, quando aquela mensagem chega, já era suficiente aquele conteúdo para que toda a humanidade pudesse ver aquilo. Esse conceito significava a condição espiritual da terra como um todo já poderia abraçar aqueles conceitos. E esses mandamentos são muito curiosos porque eles trazem conceitos bem parecidos com a didática que se utiliza para crianças. Se a gente pegar os mandamentos, 8 deles começam com a palavra não. Não roube, não mate, não faça falso testemunho. Igual a gente faz assim, não sobe na mesa, não mete o dedo na tomada, não vai para a porta. Eu não estou dizendo o que é para fazer, eu estou dizendo o que é para não fazer. E os conceitos judaicos são exatamente esses, são conceitos esses. Não faça isso. Mas a ideia que nós poderíamos ter de como a gente deve proceder na vida, ela não estava clara nos 10 mandamentos. Estava claro o que não fazer. Então é como se fosse assim, é um primeiro passo para frear o caminho na direção do mal. Mas eu precisava ainda saber qual caminho tomar. Os 10 mandamentos não dizem qual caminho tomar, dizem qual caminho não tomar. É para não matar, mas eu faço o que com a pessoa que me aborrece? Não sei, mas eu sei que não mate. Matar não pode. Então esse é uma primeira etapa, ou seja, para o conceito da humanidade como um todo, aquele momento de compreensão era o momento que nós poderíamos ter como sendo o mais exato para que a humanidade inteira dissesse, ó, a partir daqui já é possível essa compreensão como um todo. E é inspirado não só nesses 10, mas nos 613 mandamentos que estão contidos na lei de Moisés como um todo, que o povo de Israel se organiza. A lei de Moisés ela é muito larga, ela é muito grande, ela trata de questões bastante comezinhas, porque o pensamento de Moisés é o Código Civil, é o Código Penal, é o Código Processual Penal, o Código Processual Civil, todos os códigos estão todos colocados num único ponto. Então, nessa hora, a gente vai encontrar na lei de Moisés coisas bem interessantes, do tipo, ó, se alguém cavar um buraco e um boi cair no buraco, a pessoa e o boi morreu, a pessoa que cavou o buraco vai ter que pagar para o dono do boi, o boi. Está lá na lei de Moisés. Também se, por exemplo, você deixar o boi solto e o boi chifrar uma pessoa, o dono do boi tem que pagar as custas do que aconteceu com a pessoa que foi chifrada. Se a pessoa for chifrada e morrer, então mata-se o boi e o dono do boi.
Funciona assim. Então a lei tem todos os instrumentos de como reger uma sociedade daquela época. Então são conceitos que com o tempo eles foram perdendo a sua funcionalidade pelo próprio avançar da legislação. Então, como eu tenho uma legislação que ela vai perdendo força, esse é um indicativo de que essa legislação ela não é divina. Que a legislação divina ela não perde força. A legislação divina significa, essa lei ela é perene, você precisa manter. E os 10 mandamentos, eles se apresentam como uma lei perene. Os 10 mandamentos colocados estão separados em 3 grandes blocos. Os 4 primeiros mandamentos é a relação do homem com Deus. Os 5 últimos mandamentos são a relação do homem com o próximo. Então, os 4 de cima são com Deus, os 5 últimos são com o próximo. Opa, faltou um, porque 4, 5 dá 9, está faltando um. Ué, qual está faltando? É que o 5º mandamento, ele é uma transição entre Deus e os homens. É o mandamento que fala dos pais. Os pais estão numa condição acima do próximo, estão abaixo de Deus. É o único dos mandamentos que tem promessa, porque diz assim: honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias que o Senhor vosso Deus, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Nenhum dos outros mandamentos tem alguma promessa, é só não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não farás falso testemunho. Esse não. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Isso nos remete a uma percepção de como a família ela se apresentava como uma coisa muito importante dentro do cenário da sociedade judaica. A família era um pilar muito forte, era um elemento muito bem estruturado dentro do conceito judaico. Então, a maneira como ela era organizada, o casamento monogâmico, as relações familiares, como é que elas se impunham, a forma como ela era estruturada, era muito, muito firme isso dentro da sociedade judaica, diferente das outras sociedades que nós tínhamos em derredor da Palestina. O que vai resultar, portanto, em algumas mudanças muito profundas quando da divulgação do cristianismo. Portanto, essas conceituações elas foram estruturando o pensamento judaico, mas ainda assim nós tínhamos a informação desde o princípio de que haveria de acontecer algumas mudanças, porque a emuná, ou seja, a promessa, deveria ser cumprida. E foi assim que na organização do próprio povo hebreu começaram a surgir no intervalo de tempo que vai desde Moisés até o nascimento de Jesus, homens nesses 1.300 anos que vão trazer informações espirituais muito preciosas. É curioso a gente observar que são 1.300 anos e que nesses 1.300 anos nós vamos ter 16 profetas. Em boa matemática, dividindo 1.300 anos por 16, dá menos de 100 anos para cada profeta. Mas as coisas não aconteceram exatamente assim. A bem da verdade, dos 1.300 anos que se separa, somente em 900 anos é que eu tive a presença dos profetas de maneira mais efetiva. Eles começaram a surgir num período que é curto dentro do período em que Jesus esteve conosco. Se a gente fosse ser mais rigoroso mesmo no detalhe, nós diríamos que os profetas apareceram 300 anos depois de Moisés até 400 anos antes do nascimento de Jesus. É nesse período que se espremem aqueles 16 profetas para trazerem revelações. Eles vão trazendo informações, por quê? Porque havia naquela conversa do governador planetário com os homens que vieram para construir a Terra, a promessa de que ele deixaria reveladores em cada lugar. Essa foi a primeira promessa que ele fez. Eu deixarei reveladores em cada lugar que vocês forem. Depois ele fez uma segunda promessa. Ele disse: se as coisas se derem como eu estou pensando, e mesmo assim ainda sobrarem alguns que não conseguirem se transformar,
eu mesmo irei. Então havia uma segunda promessa. A segunda promessa dizia respeito a uma vinda do próprio governador planetário para trazer a mensagem caso os seus emissários, Krishna, Buda, Sócrates, Hermes Trismegisto, tantos outros que estiveram conosco, Confúcio, Lao Tse, Furri, foram tantos os homens que vieram trazer aquela mesma verdade, Moisés. Se esses homens viessem e nós não encontrássemos ainda aqueles ensinamentos a porta de saída, ele mesmo viria. Essa promessa ela existia. Então essas promessas elas começaram a dominar o pensamento judaico. Por quê? Porque ele teria que vir quando viesse, escolhendo um povo aonde ele nasceria. Aonde ele nasceria? Então teria que ser um local onde tivesse já uma estrutura que a sua mensagem pudesse ser melhor ouvida. O povo hebreu então foi preparado para ser aquele que receberia esse homem, que em hebraico chamado de Mashiach. Mashiach vem da palavra Meshé, que significa ungido de Deus. Quando você tem uma pessoa que você gosta, dentro do conceito judaico, você passa óleos nessa pessoa. Passar óleos em alguém, untar alguém com óleos, massagear essa pessoa com óleos, é um sinal de amor, é um sinal de apreço. Então eu vou ungir essa pessoa. Então a gente até encontra no Evangelho aquele momento daquela mulher que vai ungir Jesus com óleo de nardo. Não é que depois no capítulo 12 do Evangelho de João vamos ver que essa mulher é Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, que faz isso. É uma narrativa que está nos 4 evangelhos, e a gente vai encontrar na narrativa de João o nome da mulher que fazia esse serviço. Então ela vai derramar óleos e vai ungir Jesus. É um sentimento de apreço. A mesma coisa nós podemos imaginar com qualquer outra pessoa que o outro vai ungir. E o Messias era chamado de o ungido de Deus, ou seja, o próprio Criador é que iria passar. Já pensou? O próprio Criador é que iria ungir. Ele queria passar óleos nessa pessoa. O ungido de Deus é o abençoado, é o protegido, é o guardado, é o cuidado pelo próprio Criador. Ele seria, portanto, o ungido de Deus e, mais provavelmente, o ungido. Pronto. O ungido é o Messias, o Mashiach, Meshé. Então, ele seria o ungido. E, nesse sentido, começaram a acontecer algumas revelações. Nesses 16 profetas, que nada mais eram do que médiuns, nós vamos encontrar personagens interessados em trazer informações de como é que essas profecias aconteciam. E nós vamos encontrar vários profetas. E eles vão, cada um deles, como se o planejamento espiritual do Cristo estivesse desenhado, e eles pegam fragmentos desse pensamento. Aí um diz, olha, ele vai nascer em tal local. Olha o perfil da sua infância. Olha como vai ser sua doutrina. Olha como vai ser isso. Olha como vai ser sua morte. Havia uma série de fragmentos, todos espalhados, como fosse um grande quebra-cabeça, que você teria que montar para desenhar o perfil desse homem. E se nós pegássemos essas profecias que existiam, nós podemos agrupá-las em 3 grupos diferentes de profecias. O primeiro grupo de profecias que foi trazido pelos vários profetas, diziam o seguinte: o Messias será um rei, como nunca houve na terra, o rei mais poderoso que se pudesse imaginar, que vai reinar até os confins da terra, seu reino nunca terá fim, e todas as nações se submeterão a ele, porque ele será o rei entre os reis, o príncipe entre os príncipes, nunca mais seu reino acabará, e quando ele vier, ele vai estabelecer um reino de paz, todas as nações se curvarão diante dele, porque ele será um rei absoluto para reinar sobre tudo. Havia um conjunto de profecias tratando dessas questões. Havia um segundo grupo de profecias totalmente diferente do primeiro caso, que dizia o quê? Que ele era um renegado, um rejeitado, humilde, que ninguém o reconheceria, que ele seria alguém que a humanidade nem daria valor a ele,
que o povo cuspiria nele, que ele seria renegado pelos seus, que ele seria tido como, ele viria sem formosura nenhuma, e que, portanto, as pessoas não lhe dariam valor. É completamente diferente. Mas eram as profecias estranhas que falavam da mesma pessoa, só que de maneira completamente distinta. E havia um terceiro grupo de profecias que não estava preocupado se ele era rei ou se ele era o rejeitado. Falava de sua doutrina. Falava do que ele ia pregar, que ele revolucionaria os conceitos, que ele teria coisas que nunca ninguém havia dito, que ele iria falar coisas que nunca haviam sido faladas. E isso movia demais as pessoas em todos os sentidos. E os estudiosos da época, eles tentavam conjugar essas profecias e não casava, porque uma negava a outra. Afinal de contas, ele é um rei ou ele é um rejeitado? Ele é um senhor poderoso ou ele é um ensinador? Ele é um professor ou ele é um pobre coitado? Quem é ele? Eles não conseguiam conjugar essas profecias como se elas apontassem para uma pessoa só. E aí o governador planetário, assim chamado, renasce entre nós com o nome de Jesus, dentro da Palestina, conjugando essas três peças, esses três formatos de profecias, mostrando a maneira como existia da convergência delas, porque a realeza da qual eles falavam não era uma realeza terrena, era uma realeza celeste. Era uma realeza espiritual. Materialmente, ele estava muito mais parecido com o segundo, porque ele nasceria na colônia mais pobre do Império Romano e na colônia mais pobre, na região mais pobre da mais pobre, que era a Galileia. A Galileia era o local mais pobre da Palestina e a Palestina era a diocese mais pobre de todo o Império dos Romanos. E ali onde nunca havia nascido nenhum profeta, iria vir exatamente o Messias. Um homem que não estudou, não esteve no templo, não era dado a ser alguém do templo de Jerusalém, não havia sido formado dentro da cultura do templo, e de repente esse homem iria se apresentar como sendo o Messias. Inúmeras profecias aconteciam pela mão desses diversos profetas. Mas há uma profecia muito interessante sobre o nascimento de Jesus, ou melhor, sobre sua morte, que se encontra não nos profetas, mas se encontra nos Salmos. É o Salmo 22. Não é o 23. O 23 é aquele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O 22 é diferente. O 22 se chama O Messias sofre, mas triunfa. É uma profecia de como seria a morte do Messias. A profecia começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Em ti confiaram meus pais e meus avós, e eu me confiei desde o ventre de minha mãe. Portanto, eu te rogo que tu venhas e me socorras, porque fortes touros de Bazã me rodearam. Eles me veem e me contemplam, balançam as cabeças, reviram os beiços, dizendo: confiou no Senhor, pois agora que o livre, pois se nele tem prazer. Mas eu me confiei a ti. Mas a minha mão, a minha língua se secou, meus braços e minhas pernas foram furados, transpassaram meus pés e minhas mãos. Eu poderia ver a todos eles, e eles me veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Esse é um cenário da crucificação. Isso foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus, quando nem Roma existia, nem se sabia que existia crucificação, nem se sabia que se podia furar mão e pé. Isso está lá, nos Salmos. E às vezes, quando as pessoas veem aquela passagem na qual Jesus na cruz diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Muitos dizem: foi a parte humana dele, ele fraquejou. É importante observar que o evangelista, quando narra esse fato, ele diz que
Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso não é aramaico, isso é hebraico. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico. O hebraico está no texto, não está na fala. É como se alguém que estivesse sendo crucificado, um de nós aqui, crucificado, dissesse, oh, mon Dieu, oh. Ninguém vai falar em francês, nem vai dizer, to be or not to be, it's the question. Crucificado não vai dizer, ai, está doendo demais, né? Porque ninguém vai ficar falando numa outra língua numa hora dessa. E o evangelista diz que ele falou em hebraico, ele não falou em aramaico. O que está ali ele em hebraico é Deus, Eli, meu Deus. Eli, lama, por quê? Até hoje em hebraico, lama é porque sabachthani é abandonar, ani sou eu, sabachthani, abandonar a mim. Então a frase é claro hebraico, meu Deus, por que desamparaste a mim? Está claro, só que está em hebraico. Se está em hebraico não foi dito, foi citado. Então se foi citado de onde? De algum lugar onde está escrito em hebraico. O que está escrito em hebraico? O texto. Vamos procurar em hebraico aonde está. Então, quando você procura, você encontra o Salmo. Na verdade, ele não estava dizendo, ele estava citando essas palavras para que os demais sacerdotes que estavam assistindo àquela cena se dessem conta de que aquela profecia estava se cumprindo. Quando ele fala isso, os que conheciam o texto diziam, Deus, está tudo igual. Olha as pessoas mandando ele descer da cruz. Os braços e pés estão furados, estão tirando sorte. Lembra que jogaram dados para sortear a túnica dele, que ela não tinha costura? Até essas coisas estavam previstas. Então, quando esse desenho se faz, a gente percebe a integração das coisas e o plano divino para que todas essas coisas aconteçam. A primeira revelação universal, ou seja, aquela trazida nos 10 mandamentos, ela é muito mais abrangente do que simplesmente os 10 mandamentos que a gente tem. Ela vai se desdobrar em muitas coisas extremamente interessantes e daqui a pouco eu vou voltar para contar o que se esconde por trás da mensagem que Moisés deixou.